Então bora, galera. Então vamos analisar o sangue. Antes a gente pegou um pouquinho, uma gotinha do sangue da Najara. Perfeito. Dei de mindinho dela. É. Tipo como se fosse um exame de glicose, né? Isso, Que a gente perfeito. faz ali Isso, no uma glicosímetro. lancetazinha, isso. E aí a gente pegou essa gotinha, botou numa lâmina e a gente já botou ali pro Dr. Mauro analisar. Então vamos lá, jogamos aqui essa tecnologia maravilhosa, Nossa, gente. incrível, Eu amo a tecnologia. gente. Tá no microscópio dele, tá Caraca. aparecendo aqui na nossa tela. Muito legal. Então, isso aqui é o sangue dela, a gota do sangue. Meu Deus. Que E o zona, que hein? são essas coisas todas aí? São que tá os vendo? hemácios eritrócitos, né? Então, Na cada verdade- negócio desse é uma hemácia. Isso, é uma célulazinha do sangue, né? Oh. Na verdade, é um eritrócito, na verdade. Eritrócito, né? Isso. tá. O eritrócito, na verdade, é uma célula, né, do nosso sangue e ela tem aí a responsabilidade de diversas responsabilidades, né? Dentro dela a gente tem um núcleo que a gente não está conseguindo enxergar ali, mas tem um núcleo, tem as mitocôndrias, tem tantas outras coisas relacionadas ao sangue. Mas uma coisa legal e interessante para ver, que ela falou sobre tratamento, né? E o que ela tem feito. E o que é bacana, que o sangue não tem muitas alterações no sentido de o que ela está fazendo não está tendo resultado. Pelo contrário, já está se tendo resultado ao ponto da gente ver, né? Olha. As células, tem algumas células que estão juntinhas, mas eu consigo ainda encontrar células soltinhas ali. Essas células que estão mais agregadas, né? Que a gente chama de rolou, né? Essas Como se fosse... aqui. Estão tudo num conluio aí, Perfeito. que tá uma loucura. Conluio, Tá ó. parecendo uma mitocôndria ali, mas tudo bem. Então num conluio ali, num colóquio, separa que você É tá melhor briga. separar, porque aqui não... Dá Separado é briga. melhor. É melhor, na verdade, Tá. elas têm Por que elas estão todas juntas? Vamos na dar verdade, ordem elas pra têm que estar elas. soltinhas. Eu não sei se dá pra ver o mouse, mas elas têm que estar soltinhas como essa aqui. Elas têm que E estar por que elas mais estão todas soltas, juntas né? assim? O que houve? Então, na verdade, de cara eu posso falar que ainda tem ali talvez uma congestãozinha hepática, né? Que aí pode estar relacionado o quê? Com a... Esteatose? Tem? Oi? Esteatose? Sim. Então pronto. Gordura no Gente, fígado. tu tem? Tem. Aí, qual é o grau, tu sabe? Não, mas acho que já tá melhorando. É excesso de carboidrato, né? Ó, viu? E eu falo de alimentação, colesterol, exatamente isso. gordura. Percebe? A Então, pessoa assim... tá acima do peso, tá ali no, né? Eu já Isso. já emagreci 6 quilos, Isso aí ele mas nem falta sabia, mais. aí, ó. Oi? É quase uma cartoma. Né? Não, É uma cartoma. Ele tá lendo. Como se chama? Quiromancia tem que ser o quê? Hematomancia, acabei de inventar. Hematomancia, pronto. Só que agora com tecnologia, né? Não é Isso isso? chama hematomancia. Inventou, gente. Ela inventou, tá? Acabei Essa de palavra inventar. mesmo. Né? É, E mas assim, já saiba da sua vão usar vida o pelo termo. sangue, Já vão claro. usar. Já, Eu vou já. patentear, hein? Ó, saiba da sua vida futura pela leitura do sangue. Presente, Uau, né? Uma gota revela o seu futuro. Então, qual o nome que você usa dessas células? Rolou, na Ele- verdade, Rolou, né? essas eritrócitos muito Isso. juntos. Na verdade, mostram... parece uma minhoquinha ali, uma por cima da outra, né? Na verdade, mostra uma alteração, por exemplo, hepática. Na verdade, a gente resumindo, algo que tem dito muito na saúde, hoje em dia, um termo muito utilizado, né? Por exemplo, uma disbiose, né? O que é uma disbiose, né? Que a gente chama do leaky gut, que seria exatamente uma abertura a nível intestinal que leva resíduos para o sangue. Aí causa uma congestão, né? Na verdade, ela está entrando numa fase congesta. Na verdade, ela está numa fase congesta, mas nada assim muito abrupto, porque se ocorrer o sangue aqui, a gente vai ver muita coisa bacana também, né? Ela ainda consegue absorver ali um nutriente, um oxigênio, né? Com exceção dessas células que estão bem juntinhas. Se eu for andar por aqui, por esse sangue, por exemplo... E uma né? coisa legal que eu acho é que eles mexem. Então, Porque o sangue é vivo em vivo, né? Pois Ele é. tá O vivo, né? sangue tá vivo, isso é muito legal. legal. Uma coisa legal que você tá falando que mexe, por exemplo, né? Se eu pegar um mouse e trouxer para cá, ó, aqui nós temos um neutrófilo, né? Possivelmente, Olha. né? Então, é uma célula, o quê? Imune, né? Do nosso sistema imunológico. E olha que legal ela andando, ela viva. É lindo Gente, demais, que né? Olha o incrível. movimento dela. É ela que, Caramba! quando tem Então- alguma coisa que interfere na nossa saúde, algum patógeno, ele vai lá e, né, fagocita. Isso, perfeito, né? E aí a gente consegue identificar. Uma vez que as nossas células, tá? Elas não têm ali, por exemplo, uma oxigenação, uma nutrição adequada, aí a gente começa a ter o quê? Uma alteração a nível Esse aí é especulado. celular. Que você já me explicou. Esse aí Isso, já é um problema. Esse aí já é E aí, um a rebelde gente sem não- causa. Isso, a gente, na verdade, não gostaria que tivesse desse jeito, e né? o que ele significa? Inclusive, a gente tem próximo dele aqui uma bactériazinha. Então, por quê? isso são Você lembra que eu falei, bactérias. você lembra que eu falei da disbiose, né? Aham. Então, na verdade, é por conta disso. Se a gente continuar aqui a passear pelo terreno,
a gente vai ver aí exatamente um terreno. Você vê que o terreno é praticamente todo por igual, né? Você não tem muitas alterações, tem um rolô. Então, a primeira coisa que a gente poderia, por exemplo, né, fazer aqui, como sugestão, né, é uma ortomolecular, né, voltada aí para combater, por exemplo, um estresse oxidativo, por exemplo, né? Eu poderia fazer o quê? Eu poderia trazer ali, de repente, uma ozônio junto. Eu poderia... Por quê? Uma vitamina C, por exemplo. Perfeito. Porque, na verdade, ele vai ajudar a desagregar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é soltar as células. Por quê? Porque aquilo que ela come não está nutrindo todas. Então, eu preciso que tenha essa... Uma coisa que o Mauro me falou quando eu encontrei ele na clínica semana passada é que eu achei surreal. Você escolheu esse exame. Se a Najara estivesse lá na clínica e a gente estivesse fazendo uma ozônio ao mesmo tempo e ele tivesse com isso na tela, ele fazendo ozônio em você, ia estar mexendo na tela ali. Na verdade, desagrega, né? E aí... Só que o exame, a análise, sangue, né? o sangue tá ali, fora do seu corpo. Você tem noção desse Wi-Fi, esse Bluetooth? Esse Bluetooth de Deus? Ele fazendo ozônio em você, deitada na maca. Entendi. O sangue que ele já tirou do seu corpo mexe. Lembra que a gente falou de energia na vinda pra cá, né? Exatamente. Nós somos Olha energia. que doideira isso. Nós somos energia, né? Gente. Então, assim, e aí a gente já consegue ver o resultado na hora, inclusive da ferramenta que a gente está fazendo, não só da ozônio, que é ali algo feito, né, de forma aerogenosa, vamos dizer assim, é um gás, né? Que é o oxigênio, né? A proveniência. Inclusive, antes que as pessoas pensem, né, assistindo esse programa, nos assistindo, vou olhar para a câmera para que vocês possam saber, a ozônio, ela é legislada, ou seja, nós temos uma lei federal que autoriza a ozonioterapia. O Ministério da Saúde também, em 2018, tem uma portaria que reconhece ali a ozonioterapia como uma das práticas integrativas, né? Então, assim, você hoje consegue ter acesso ao ozônio, tem artigos científicos publicados, você pode encontrar muitos que eu escrevi. Então, assim, a gente consegue não só através do ozônio, através de um cuidado. E se fizer vitamina C, daria? Por exemplo, se eu botar uma vitamina C na veia dela e ela é tão rápida assim quanto o ozônio? Na verdade, a vitamina C, ela vai conseguir corrigir, tá? Mas ao vivo, tipo desse jeito? Não, na verdade, eu consigo ter uma resposta... Eu até tenho uma resposta com a vitamina C, dependendo da concentração. Como você falou, venoso... Faz venoso, sei lá, 10 gramas. Sim, aí a vitamina possivelmente... C é antioxidante, né? É ótimo, possivelmente eu vou ter resultado sim, porque depende da concentração. Vamos fazer esse teste lá, vou fazer esse teste lá. Vamos fazer, vamos fazer. Vem cá, essa sozinha aqui é quem, hein? Esse bichinho sozinho ali essa é quem? Aqui? Essa aí. Essa aqui vamos lá. Então, quando a gente tem uma célula mais brilhante, uma célula jovem, a gente vai entrar na fisiologia. Ou seja, se a gente parar para pensar, né? A gente encontrou uma congestão hepática, né? O fígado fala o quê? Ele olha, por exemplo, pro pâncreas, né? E pro baço e fala, olha, eu tô mandando aqui, vem me ajudar. Só que eles falam, não, eu sou baço, eu não tenho como interpretar o papel que você interpreta. Ele fala, mas eu preciso da sua ajuda. E por conta dessa nova organização, o baço começa a sofrer, por exemplo, uma desorganização, né? E aí ele começa a lançar células jovens para tentar corrigir algumas falhas no sangue, né? Umas células brilhantes. Então, na verdade, uma célula jovem. eu entendo como uma célula jovem, apesar dela não ter tanto brilho quanto uma, né? Mas ela de todas é a que mais chama atenção, tá? Uma outra coisa também bacana que a gente vê é a alteração celular, ó, o tamanho dessa para essa que você me mostrou. Verdade. Né? A gente pode falar que aqui nós temos uma microcitose. O que acontece? Quando a célula não nutre como deveria, ela começa a não se desenvolver como deveria. Então, na verdade, não é minguando, na verdade, ela começa a ter, por exemplo, alterações ali que eu posso ter de ferritina, por exemplo, né? Então, eu não tenho ali absorção. Então, é muito bacana, porque assim, você consegue suprir de uma forma bem... O meu ferro aqui tá legal? A ferritina? Na verdade... Porque antigamente eu tinha uma alteração, né? Uma deficiência? Como é que a gente fala? Anemia crônica. Eu tinha uma anemia crônica. E... Aí, você vê. Uma coisa que acontece muito no consultório. Hoje, por exemplo, aconteceu. Uma paciente jovem, 30 anos, chegou, viu os exames dela, estavam ok. Uma ferritina boa ali, 60, 70, ferro bom. Normal, vida normal, mas um cansaço absurdo. Sentindo muito cansaço, dificuldade de trabalhar, dificuldade de fazer exercício,
só 30 anos, tentando se alimentar bem e tal, mas aquele ciclo vicioso, tipo, ela não consegue fazer exercício, ela não consegue ir porque ela tá muito cansada, chega em casa, fica 2 horas no trânsito e tal. Enfim, mas o exame normal. O que acontece muito é que eu vejo é que esse paciente, ele bate em vários médicos e dizem assim, cara, teu exame tá normal, volta pra casa, vida que segue. É falta de disposição, vai e se mexe. Como que isso ajudaria a gente, por exemplo? Possivelmente, assim, né? Não é... Vocês falaram de cartomante, ainda tô com isso na cabeça. Possivelmente. Tá amarrado em nome de Jesus. Hematomancia. Tá repreendido em nome de Jesus, né? Amarrado, amarra e repreende. Na verdade... Hematomancia, gente. Foi Deus. Ele está nada mais do que lendo o que ele está vendo. Então, é hematomancia admitida por Deus. Isso aqui foi criado por Deus, filho. A gente não tá prevendo o futuro, olha aí. Ó. Então, assim... quando a gente pensa, né, nessa paciente, por exemplo, trazendo ela para a mesa, né, possivelmente ela deveria também estar apresentando uma sugestão, né, fibrinas, né, teias de fibrinas, que são riscos quase de giz, de quadro negro, sabe? O quadro de antigamente, né, de louça, que a gente riscava o giz como se fossem riscos de giz. O que é? Nós temos aqui, por exemplo, endobionte, né, que são, eu não sei se está dando para ver você em casa, mas alguns movimentos falou, não, na verdade essas aqui não, isso aqui é endobionte, tá? Essa é diferente, gente, na elas verdade. estão muito loucas. Estão doidonas. Eu não na bebi verdade, nada, não. na verdade, os endobiontes, na verdade, né, eles são aí benéficos, né, para nossa flora intestinal. Então, na verdade, quando o sangue, por exemplo, está muito espesso, uma alteração de viscosidade, por exemplo, eles começam a riscar o sangue, ou seja, começa a ficar com riscos esbranquiçados, vamos dizer assim. Eu vou tentar não pesar muito nas informações para que todos possam entender. Você que está em casa, por quê? Porque, de fato, esses riscos podem me sugerir, por exemplo, uma alteração cardiovascular, inclusive relacionada a circulatório também, né? E cansaço. Primeira coisa que eu pergunto, tá cansada? Como é que tá a perna? Tá cansada? Para levantar é difícil? Quando fica muito tempo em pé, sente cansaço, fraqueza na perna? Aí, aqui eu já posso sugerir, vendo uma fibrina e outros marcadores, o seguinte, como é que tá o coração? Já fez sua consulta de rotina no cardiologista? A fibrina vem do fibrinogênio, não? Não, na verdade, não. São coisas diferentes. Não, são coisas diferentes. Na verdade, aqui é uma forma da gente ver uma alteração pelos endobiontes. Ele me sugere uma alteração cardiovascular com a forma com que ele começa a se projetar, a viver. Né, os riscos em lâmina, por exemplo, pode me sugerir, mas eu tenho outros marcadores também. Rapidinho, só mostrar algo para vocês. Você me perguntou sobre bactéria. Tem uma bem grande aqui, ó. Nossa, que nome. Mas não quase um tatuí, né? Significa que ela tem uma infecção bacteriana? Não, na verdade, ela não tem... Boa pergunta. Ela não tem sintomatologia para infecção, inflamação. Mas ela tem, sim, uma inflamação com bactéria no sangue. Ou seja, o sangue então, por isso que às vezes ela não alguns tem um marcadores sintoma. meus, às vezes, dão uma certa inflamação, é isso? Sim. Quando o médico leucocitose, por exemplo, aumento. Pode estar relacionado, sim, com o terreno bacteriológico. Entendi. Mas, por exemplo, a gente quando tem febre, excelente sua pergunta, quando eu tenho febre, eu não descobri agora que eu estou doente. Eu já estava com o terreno febre alterado. É um sintoma. Eu já estava com o terreno alterado. Ou seja, um terreno bacteriológico pode, daqui a um tempo, levar com que ela possa ter uma alteração que ela vá sentir e externar. Porque o corpo fica fazendo o quê? Luta e fuga. Ele fica tentando corrigir. Ou o neutrófilo que a gente viu ali pega, come essa bactéria, fagocita e mata e ela não desenvolve nada. Perfeito. Pode ser isso também. Perfeito, mas ele vai combater, mas não é o caso de ter muita. Se tivesse muita, ela não vai dar conta. Mas aí a gente tá vendo que tem uma ou outra. Sim, Entendi. Eu vi duas a princípio. Assim, tá de boa, tá vida. Vida que segue. Tá. Agora, nesse caso, por exemplo, dessa paciente desse cansaço, que é uma queixa muito comum dos pacientes hoje, como que a gente melhora esse cansaço e vendo isso aí no exame também que contribui? Uma das coisas que eu melhoraria o cansaço é o seguinte, pensa, você tem um rolô, que é uma agregação... Aqui, não é uma agregação plaquetária, mas eles estão agrupados, vamos dizer assim, né? Um por cima do outro, quase que um sanduíche, né? Quase que aquele pacote de pão de hambúrguer, né? Verdade. Então, o que acontece? A hemácia ali, o eritrócito, na verdade, ele nesse formato, imagina, não chega aqui nessa região, você não consegue levar oxigênio, não consegue levar nutriente. Então, aquilo que ela come está vazando, não está absorvendo. Mas e por que, por que eles estão todos unidos assim? Estão agrupados. Então, um terreno congesto. Com falta de alguma coisa. Um terreno congesto, um terreno inflamado. E aí a gente faria o quê? Um ferro, por exemplo? Não, aqui, primeira coisa que eu faria, primeiro é desagregar
as células, ou seja, Separar todo é mundo. literalmente separar todo mundo para ele poder absorver o ferro Com que eu vou nutrir. antioxidante. Com o antioxidante seria uma possibilidade, tá? Um ômega Posso fazer 3, um buster, vitamina C. eu posso fazer. Eu tô tomando Eu poderia Q10. fazer, por exemplo, uma Q10, dependendo de quanto Também ela é tô biocompatível, Bom. né? A Q10, Também tô dependendo tomando. se ela fosse Essa aí vitamina C tá bom. muito alto sendo biodisponível, biocompatível ali, a porcentagem dosagem, vamos dizer assim, né? Por exemplo, numa Q10, eu já consigo desagregar aqui, né? Muito E bom. aí, no desagregar, inclusive, eu consigo ver se essas células estão com alteração, porque aqui eu não consigo ver o formato É delas. verdade, não. Então, quando você todas está juntas. desagregado, eu consigo ter uma leitura melhor. Então, a primeira Verdade. coisa é abrir.